Olá, bom dia. O mês de dezembro tem 3 cores para chamar a atenção para determinadas doenças. Nós temos o vermelho da AIDS, temos o cinza da morte entre policiais e temos também o laranja, é um alerta contra o câncer de pele. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio aqui comigo para falar sobre esse assunto é o Dr. Eduardo Lago, que é médico dermatologista. Bom dia, Dr. Eduardo. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, muito obrigada também por estar aqui. Mesmo que seja para falar de um assunto assim, como câncer de pele. Dados do INCA dizem que a gente tem 180 mil novos casos de câncer de pele por ano. Esse número não é muito alto, não é muito exagerado? É um número muito elevado. O câncer de pele é responsável por praticamente 1/3 da totalidade de todos os tipos de câncer, né, que a gente encontra no país. E isso acontece porque as pessoas ainda se expõem muito à radiação ultravioleta, que é a principal causa de formação do câncer de pele. Aí quando o senhor diz que as pessoas ainda se expõem muito ao sol, a gente fica pensando, todas essas campanhas, todas essas conscientizações que médicos, a sociedade de uma forma geral, alerta, não tem dado os resultados assim esperados? Tem trazido alguns resultados, mas os efeitos são a longo prazo, porque o câncer de pele não é uma exposição, não são 2 anos de exposição, é uma vida de exposição ao sol, né? Então, na verdade, são gerações que precisam ser mudadas para que a gente consiga alcançar aquele objetivo. E a gente tem visto, né, no dia a dia, nos consultórios, nos serviços públicos, já uma melhora, os pacientes já com essa preocupação, já as crianças usando desde cedo protetor solar, a mudança ela vem acontecendo. Os casos, eles vêm, apesar de uma quantidade muito grande de formas de câncer de pele, a gente já vem observando esses cânceres chegando mais cedo, né? São diagnosticados mais precocemente, sim. O que é um outro ganho muito grande que a gente tem. Quer dizer, chegando mais cedo é mais fácil de tratar, claro, né? Mas eu fico pensando assim, o senhor falou que são anos e anos para dar um resultado lá no final de que você fez uma besteira lá atrás, né? Por exemplo, o sol que eu tomei na adolescência, ele ainda pode me trazer consequências hoje? Pode, até o que você pegou na primeira infância. Ave Maria, meu Deus! O efeito do sol ele é cumulativo, né? É diferente o tipo de exposição com a relação com alguns cânceres de pele. Tem aquele câncer de pele que é daquela pessoa que pega sol todo dia, seja com atividades de lazer ou atividades profissionais. E tem aquele câncer de pele que acontece naquelas pessoas que quase não se expõem ao sol, mas quando se expõem de forma exagerada, fica muito avermelhado, com a pele muito queimada. Então, até esse tipo de exposição, né, que pode ocorrer de forma intermitente, a cada 4 meses, 6 meses, mas que fica muito vermelho, chega a fazer bolha, até isso leva à formação do câncer. Porque a gente fica pensando assim, quando você vê aqueles estrangeiros, por exemplo, nas praias, ou então você vai assim para Cururupu, Lençóis, vamos pegar Lençóis que é bem simbólico. Quando você vê alguém com a pele tão vermelha que a gente pensa, como é que essa pessoa vai dormir hoje à noite? Aquilo, assim, mesmo que seja uma vez ou outra, pode trazer consequências? Pode trazer consequências, mas quanto mais vezes se repete, né, apesar de ser só no período de férias, 2 vezes por ano, pode trazer consequências, trazer o câncer aí, fazê-lo aparecer, ou lesões pré-cancerosas. Esse cuidado que as pessoas hoje, de alguma forma, já têm, a gente já tem esse cuidado de passar o protetor solar, dessa coisa toda, ele vai dar um resultado em quanto tempo mais ou menos? Se o efeito do sol é tão cumulativo assim, esse cuidado também, ele custa para apresentar os resultados? Os resultados da melhora da pele em quem começa a usar o protetor solar, a gente já começa a ver com 6 meses, 1 ano, a gente já observa uma melhora muito grande da qualidade de pele. Quando eu falo a longo prazo para a gente ver efeito da campanha, é em resultado desses números, né, que são tão elevados, de 180 mil. Então, para a gente conseguir mudar esse quadro, daqui a pouco a gente ter 100 mil, 50 mil, isso é que a gente precisa de algumas décadas para que consiga mudar isso aí de forma bem marcante. De vez em quando entra na moda as marquinhas do sol, marquinha do sutiã, do biquíni, essa coisa toda. Esses modismos, de alguma forma, eles atrapalham esse processo de conscientização que a sociedade médica tenta botar no dia a dia da gente? Sim, atrapalha muito e é como você falou, chega a ser engraçado, são modismos, né? Modismos, quando a gente pensa que isso já acabou, de repente vem ali tudo aquilo outra vez, uma quantidade enorme de pessoas queimadas com esse procedimento. Então,
É interessante como realmente vai se repetindo em ciclos e atrapalha profundamente. Porque essas marcas, esses modismos, eles podem não ser só pelo sol, porque tem uns produtos ainda que você usa para potencializar o efeito da marca aqui, né? Sim, Da marca aqui. Isso ainda, vamos dizer assim, é um fator a mais de preocupação? Sim, são substâncias fotossensibilizantes que potencializam esse efeito da radiação ultravioleta, né? Aquela pessoa que levaria 40 minutos para ficar com a pele avermelhada, fica com 10 minutos. Então, acaba ficando mais tempo ali exposto, então acaba queimando muito. Então, essas pessoas ficam mais suscetíveis ainda. Um dos motivos pelo qual foi proibido no Brasil o uso daquela câmara de bronzeamento artificial, né? Que as pessoas a gente não tem mais aquilo, não. Não, com esse objetivo estético, não existe mais, né? A gente ainda trabalha com cabine de radiação ultravioleta, mas para tratar algumas doenças específicas. As mulheres são mais, vamos dizer, suscetíveis a essas coisas? A vaidade, ela é outro fator de preocupação? As mulheres são mais suscetíveis, né? Ela tem uma preocupação maior com a estética, mas isso vem mudando. Os homens cada vez se preocupam mais também com a estética, e essa preocupação exagerada às vezes com a estética, né? A levar esse tipo de bronzeamento é um fator de preocupação, mas em compensação as mulheres também têm o hábito mais regular de estar usando o protetor solar, e que vem aumentando cada vez mais, né? E antes era um hábito só de mulheres, que tinham esse hábito de estar passando creme, protetor solar, mas também, infelizmente, os homens vêm adquirindo esse hábito também. O senhor diria que hoje já é um hábito incorporado? Acredito que sim. Por exemplo, eu não consigo sair de casa sem passar protetor solar, para mim é tão natural quanto escovar os dentes. Mas, por exemplo, eu tenho muitas amigas que ainda não usam, que acham que a gente tem que levar para a praia o bronzeado. Hoje a gente ainda vê pessoas que não querem usar o protetor na praia porque ele não vai dar aquela corzinha de saúde. Precisa levar o bronzeador. Bronzeador, ele ainda existe para quê? Me explica. Eu acredito que para atrapalhar mais uma vez esses conceitos e essas campanhas. Porque o objetivo é que realmente as pessoas, se precisam se expor ou querem se expor por algum motivo, né, que façam alguma coisa para não se queimar. É inclusive o slogan da nossa campanha do Dezembro Laranja esse ano. Se for se expor, não se queime, né? Então, mesmo estando fazendo suas atividades ao ar livre, muito protetor ou camisas com proteção ultravioleta. Participei esse final de semana de um evento da Associação de Vela e Náutica do Maranhão. Fomos para a Ilha dos Lençóis. Ali, estive lá. Depois de Apicuaçu, né, umas 3 horas de barco. E foi um evento muito bonito, em que, por iniciativa deles, né, levaram diversas camisas de manga longa com proteção ultravioleta, porque é uma comunidade que vive ali à beira do mar, de pescadores, uma comunidade onde que a gente tinha até comunidade de albinos, né, que hoje a gente quase não tem mais tem lá, diversos albinos e pessoas, independente dos albinos, pessoas com pele muito clara, né? Então encontramos diversos problemas de pele relacionados a essa exposição ao sol. Então a gente vê hoje outras associações, não só a Sociedade de Dermatologia, mas preocupado com esse assunto, é bom, né? Em levar e fazer o bem desse jeito. Pois é, então sobre isso, os tratamentos indicados agora, a gente vai falar no próximo bloco, porque agora eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente vai voltar já para continuar falando sobre esse assunto. Um minutinho só e eu volto já. De volta para mais um bloco de conversa aqui sobre o Dezembro Laranja e os cuidados que devem ser tomados contra o câncer de pele. E a gente estava falando nessas comunidades que são mais suscetíveis. A gente tem outras aqui no Maranhão, além dessas, assim, que precisam de um cuidado redobrado por causa dessa pele mais sensível, por causa dessa uma questão genética até, né? Algumas pessoas, por questões genéticas, as pessoas de pele clara, né, também são mais suscetíveis. E aqui no Maranhão a gente tem diversas áreas, porque a gente tem muitas colônias de pescadores. Então essas pessoas que vivem, né, da pesca no dia a dia, elas passam um dia expostas ao sol. Então, desde criança, né, a gente observa que já é uma pele machucada. Às vezes é uma criança de 12 anos que você já vê uma pele como se fosse de 25, 30 anos. Às vezes
um adolescente, 17, 18 anos, apresentando já lesõezinhas pré-cancerosas, que a gente já vai ver depois de 50 normalmente. Isso. Então, existem diversas comunidades, todas de pescadores, raposas, todas essas pessoas que vivem com suas atividades com muita exposição ao sol, a gente considera pessoas com mais risco. A pele fica um pouco mais endurecida, não é, doutor? A gente nota, por exemplo, um pescador que normalmente fica só de calça, né? Fica com o tronco todo exposto ao sol. A pele fica um pouco mais endurecida, é impressão minha? Não, a pele ela vai sofrendo uma série de diferenças, alterações do colágeno, alterações no espessamento, vai ficando uma pele com formação de rugas grossas, espessas, né? Uma pele mais, como você falou, que você manipula, uma pele com uma consistência diferente. Diferente. Então, né? essas são as mudanças de envelhecimento da pele que vão acontecendo com essa exposição crônica ao sol. E a preocupação é quando começa a haver a mudança na célula para levar à formação do câncer. Ela vai perdendo a identidade dela por alterações, vai havendo mutações ali e ela vai se transformando numa célula diferente da que deveria ser. Pois é, mesmo nesses casos, quando você já nota um rapaz de 18 anos, vamos dizer assim, com uma pele de 34, mesmo nesse processo já em desenvolvimento, fazendo um tratamento adequado, ele pode evitar o câncer? Sim, fazendo os tratamentos, se protegendo, a gente já vai melhorando a pele, a gente vai conseguindo diminuir, né, a chance dele a ter. Mas às vezes tudo que já aconteceu até esse momento, por mais cuidado, né? Por mais que essa pessoa viva daí para frente numa penumbra, que não pegue mais sol alguns vão acabar manifestando daqui a 10, 15 anos esse câncer por conta do passado. Nossa, o senhor me disse que o sol que eu tomei lá na adolescência, na primeira infância, ainda estão fazendo efeito, e não era essa exposição assim exagerada, vamos dizer. Uma pessoa que toma o sol de uma forma exagerada, os resultados vão vir bem mais rápido, né? Vão vir bem mais rápido, né? E se você não interrompe esse processo, cada vez mais chance você vai ter. Então, se a gente falou, se a pessoa pegou muito sol na infância, na adolescência, e agora? Então, vale a pena parar? Com certeza, né? Então, às vezes eu brinco com o paciente, olha, você já pegou todo o sol que você tinha direito, então daqui para frente... pegou o seu do vizinho. Agora a gente tem que economizar para poder, né, equilibrar essa história. Pois é, e esse equilíbrio, a busca desse equilíbrio, o tratamento, hoje, tem mais acesso, é mais fácil se cuidar, é mais fácil procurar um especialista para começar um tratamento desse, onde já se observa esses primeiros sinais? Sim, hoje está bem mais fácil, né? Existem clínicas bem estruturadas, capazes de fazer o diagnóstico de forma bem precoce e muitas vezes resolver dentro da sua própria estrutura. Existem alguns medicamentos até não cirúrgicos para algumas formas de lesões pré-cancerosas ou até de câncer de pele, terapia fotodinâmica. Então hoje a gente já tem alguns recursos. E até no serviço público a gente encontra uma boa rede de dermatologia para dar assistência à população. Mas porque eu fico pensando assim, vamos pegar esse pescador que a gente já pegou ele como exemplo. Um pescador de 18 anos, de 20 anos, que já tem uma pele de quase 50. Ele possivelmente não tem acesso a esses tipos de tratamento. Ele não sabe nem, por exemplo, ainda que protetor solar poderia evitar uma opção de coisa. Como é que faz para chegar até ele essa informação? Ou como é que o dermatologista chega até ele? Como é que faz esse caminho? Existem realmente algumas populações que a gente acha um pouco excluída, né? Então, foi um dos exemplos que a gente deu desse programa, fomos à Ilha dos Lençóis, que a gente sabia que eles não tinham tanto acesso. E encontramos pessoas já com formas de câncer bem avançada na face e que nunca tiveram a preocupação de procurar um médico por ser mais distante. Então a gente vai às vezes à busca dessas pessoas para tentar incluí-la, né? Orientar, já trazer para o serviço de cirurgia, mostrar, estar ali com a lesão há 5, 6 anos, uma ferida enorme no rosto e nunca imaginou que isso pudesse ser um câncer de pele. Nunca saiu ali da cidade para buscar um tratamento, né? Vocês fizeram até um trabalho lá, né, na Ilha de Lençóis, que a gente até já falou aqui, né? Eles faziam um acompanhamento desse pessoal que participou dessa primeira parte do programa? A primeira parte do programa nós fizemos foi próximo aos Lençóis Maranhenses, próximo, né? Foi em Atins. Atins, verdade, dessa vez que nós estivemos foi pela primeira vez que fomos à Ilha dos Lençóis. E foi muito interessante. A situação é parecida também, né? Eu acho que é até um pouco mais complicada, porque eu acho que o acesso é ainda mais difícil dessa população. Porque a Atins já está mais, vamos dizer assim, mais acessível.
já está mais acessível. Lá a gente vê muitas pessoas que realmente não saem da ilha, né? Até porque é pequenininha, né? A comunidade é pequena. Pequenininha, né? Eu acredito que em torno de 500, 600 habitantes bem na população. Eu estive lá, é bem pequenininha. Agora é sol e areia para onde você se vira, né? Não tem como evitar. É por isso que eu fico pensando, o pessoal que mora assim mais isolado, vamos dizer, isolado porque, não que seja tão longe, mas é que é difícil de sair, difícil de chegar, eles preferem ficar. Se o médico não for lá, quer dizer, se no caso, se a montanha não for mais, o médico dificilmente vai chegar até a montanha. Dificilmente vai, mas às vezes o fato de ir uma primeira vez, de mostrar para as pessoas o problema, das pessoas verem essa pessoa tratada, buscando solução, às vezes faz com que, né, as outras pessoas se mobilizem e comecem a buscar tratamento, né, para isso, a identificar. A partir da primeira informação, vamos dizer assim, já desperta. Isso, da orientação, do pessoal chegar com camisa com proteção de ultravioleta, levar protetor solar, né, para eles e mostrar, falar sobre dessa importância para quem vive exposto no dia a dia. Eu acho que pelo menos um despertar, né, já passa a acontecer. Eu imagino a importância que tem uma camisa que vocês levem para esse pessoal, uma camisa de manga comprida com proteção solar. Eu imagino a importância que tem para eles uma camisa dessa, viu? Tem. Foi muito grande, o pessoal da Associação de Velináutica teve realmente essa preocupação, tem um cuidado, um carinho grande. Eles já fazem esse movimento nessa região há mais tempo, mas vão há mais de 10 anos que eles vão frequentemente a essa ilha. Eles sempre promovem atividades lá e sempre muito essa preocupação. Fiquei muito feliz em conhecer e participar desse programa com eles. Isso é muito bom. E nós vamos de novo fazer um rápido intervalinho, mas a gente vai voltar para mais um bloco. É só um minuto, eu volto já. De volta para o nosso último bloco de conversa aqui com o Dr. Eduardo Lagos sobre o Dezembro Laranja. E a gente estava falando dessa situação de, vamos dizer, de comunidades mais vulneráveis. Mas, assim, os tipos de câncer, tem algum que você diga assim, esse aqui é o mais comum, esse aqui é o mais grave, esse aqui é o que acontece não sei por onde? Tem essas particularidades? Tem. A gente tem mais de uma centena de tipos de câncer de pele. Centena? Então, e a gente consegue falar isso sim. A gente pode pegar um, né, que preocupa muito, que é o que parece uma pintazinha escura, um sinal. É o mais comum? Não, esse é o mais grave. É o que a gente chama de melanoma. Né? É um paciente que às vezes quando você vê uma lesão... nosso café para continuar falando de câncer de pele. É uma lesão que quando você às vezes faz o diagnóstico, uma lesão pequenininha, de meio centímetro ou 1 centímetro na pele. Às vezes o paciente já tem metástases para o cérebro, pulmão, alguma outra região. Então esse é um dos mais graves. Mesmo quando ela ainda está pequenininha, pode dar mesmo pequenininha, ainda pode dar isso tudo. Felizmente, a forma mais comum de câncer de pele, responsável por mais ou menos 80%, é uma forma que não tem essa agressividade toda, é o carcinoma basocelular, é uma lesão que tem um crescimento permanente, vai sempre aumentando, né? Em diâmetro, em profundidade naquela região onde ele aparece, mas ele já não tem essa capacidade em ir para outras áreas do corpo. Felizmente, a gente tem essa característica. O mais comum não é o mais grave. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E todos eles são curáveis, doutor? Vai depender muito do momento em que é feito o diagnóstico. Ainda mais esse exemplo que eu dei do melanoma. Se o paciente já chega numa fase onde já está em outras áreas, né? Vai fazer uma quimioterapia, uma imunoterapia, mas nem sempre a gente consegue a cura da doença. A gente consegue, às vezes, estar fazendo um tratamento, mas por isso eu falei da importância, né, e da felicidade de hoje fazer esses diagnósticos o mais cedo possível. As pessoas estão buscando o diagnóstico mais cedo, por isso está mais curável, vamos dizer assim. Está mais curável, podemos dizer isso sim. Que a gente vai mais cedo, detecta mais cedo, ele está no começo. Mais chance de resolver completamente. Esses anos todos em que vem sendo realizada essa campanha e o número de 180 mil novos casos por ano, ele ainda não baixou muito, mas também ele não aumentou muito. Como é que é essa relação para vocês de novos casos ano? O que acontece? Com as campanhas, aumenta a procura também das pessoas pelo profissional. Se aumenta essa procura,
Aumenta o número daquelas pessoas que já tinham a doença, né? Que se não tivesse a campanha talvez não procurasse. Então você vai levando mais o paciente ao médico. Então por isso você vai aumenta essa detecção da doença. Então você tem esse aumento. À medida que vai tendo a diminuição, né, da radiação, as pessoas vão se protegendo mais, diminuindo a quantidade, tem aqueles casos que já tinham a doença, mas que ainda não procuravam o médico, que agora vão procurando cada vez mais cedo. Então esse aumento se deve a isso também. A informação leva ao acesso ao serviço de saúde. Não é necessariamente um aumento do número de casos, mas um aumento da procura do diagnóstico. Do diagnóstico, né? Às vezes estava sendo subdiagnosticado. Agora a gente consegue, todo paciente já está chegando lá, já tem essa preocupação. Não, né? Mas já aumentou muito. Sim, já aumentou com certeza a conscientização. Se precisasse fazer um balanço desse trabalho todo que vocês vêm desenvolvendo ao longo do tempo com o Dezembro Laranja ou com todas as outras campanhas que chamam atenção para esses casos, que balanço seria? Muito positivo. A gente tem notado que há uma mudança de hábito da população, principalmente as crianças, né? Já tivemos programas em que até revistinha da Mônica, o Maurício de Souza fez uma revistinha sobre o câncer de pele, ensinando a se prevenir, que foi muito distribuído, foi uma campanha iniciativa de São Paulo e que foi para outros estados também. Então a gente vem trabalhando muito, né? Hoje a gente tenta colocar até no programa, até no currículo escolar. Então a gente tem visto, né, essa mudança de conceitos, né? A pessoa, embora ainda tenha muitos que vão à praia se bronzear, mas hoje já tem essa preocupação. As pessoas às vezes querem ir à praia jogar o vôlei, mas estão com sua viseira, cheio de protetor solar, com camisa ultravioleta, proteção ultravioleta. As crianças, você falou uma coisa interessante às crianças. Essa conscientização da criança é o melhor caminho, não é não? É o melhor caminho. E o interessante é que às vezes a gente, no consultório, ensina a criança, né, 6, 7 anos, e a criança fica passando para as coleguinhas na escola, fica cobrando dos pais o uso do protetor, as outras coleguinhas começam a passar, então é muito interessante. Eu acho muito interessante essa conscientização feita com crianças. Ela me chamou muita atenção na campanha de trânsito. Coloca uma criança que passou por uma conscientização dessa dentro do carro, você jamais vai dirigir sem cinto, você não vai furar um sinal vermelho, porque a criança não vai deixar, porque ela vai tipo um fiscal. Isso acontece em todas as outras questões, com certeza, né? Com Se certeza. conscientiza a criança, ela vai fazer a coisa certinha. Isso pode ser colocado na grade escolar também? Pode. A gente tem trabalhado que hoje, né, se a gente começar, que os professores comecem a falar disso, dessa importância, a gente vai ter mais sucesso ainda. Então, são coisas que nós temos procurado atuar também. Vocês, dermatologistas, têm alguma expectativa de em quanto tempo a gente pode diminuir esse número de 130 mil casos, novos casos por ano? Por exemplo, daqui a uns 3 anos, você vai voltar aqui e vai me dizer assim, esse número baixou, a gente tem 100, a gente tem 80, a gente tem 50. Acredito que dentro de uns 3 anos a gente consiga ter uma informação já diferente para dar. Ai, que maravilha! Olha, eu acertei em cheio sem querer. Acertei em cheio. Então, doutor Eduardo, olha, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Tomara que essa conscientização continue, que o número até pode crescer, mas seria de processos de conscientização e não de novos casos aparecendo todo ano, né? E que chegue sempre a ser uma primeira fase que dê ainda para fazer alguma coisa. É verdade. E faltou ainda só lembrar que esse aumento, a gente ainda tem que lembrar do aumento da vida das pessoas, né? Sim, as pessoas estão vivendo mais e com isso acabam tendo mais tempo em ter esse tipo de doença. Então é outro fator que também tem contribuído para aparecer um número ainda tão alto. E por falar nisso, os idosos também procuram muito dermatologista? Procuram muito dermatologista para tratar essas doenças de pele, né? Existem algumas doenças que são próprias do idosos, a pele vai sofrendo algumas alterações, algumas mudanças, mudança de imunidade, mudança da lubrificação, então isso tudo vai facilitando alguns tipos de doenças bem específicos. Então a gente tem um público de idoso bem grande. Mas as crianças ainda estão imunes, né? Elas ainda não tomam ação suficiente para isso, né? Me diga. Normalmente as crianças não têm, sim, graças a Deus. É raro, né? Mas existem algumas formas de câncer de pele que a gente vê até em crianças de 5, 6 anos, linfoma cutâneo, existem algumas outras. Mas a gente pode dizer que é uma faixa etária que ainda está meio resguardada. Isso, podemos sim. Graças a Deus, né? Alguma coisa boa nessa história.
Doutor Eduardo Lago, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua companhia no café da manhã de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. E você já sabe, essa entrevista toda, com todas as informações fica à sua disposição no nosso site. E você sabe também que é o al.ma.leg.br/TV. E você pode até pegar outras informações nas nossas redes sociais, é só nos seguir nas nossas páginas do Rádio Online. Está tudo lá à sua disposição. É só acessar e você vai ter tudinho que você quiser. Mas todos os dias eu vou estar aqui às 8h30 esperando você com notícias, informação, com entrevista, com tudo para deixar o seu dia muito bom. Tchau!